Zacarias capítulo 4, verso 6. Pegue a sua Bíblia, se você não tem, olha no telão. Onde você está, coloca a mão no seu coração. Eu sinto que hoje Deus quer ministrar fé no seu coração. Amém? Deus quer ministrar fé para você ter uma vida completa, repleta da bênção de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos, ó Deus, esse ambiente para a Tua palavra. Tua palavra, ó Deus, é o verbo. O Senhor é a palavra e nós queremos comer do Senhor nesta manhã. Ministra ao nosso coração e gera em nós, ó Deus, a fé que nós precisamos para viver as Tuas promessas, para viver, ó Deus amado, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, ó Deus, leva cativo agora a nossa mente, a Tua palavra. Queremos ser ministrados e alimentados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Zacarias capítulo 4, verso 6, diz assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Qual é a palavra? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Preste atenção, a pergunta é simples: em qual força você tem feito as coisas? Em qual força você tem feito a obra de Deus? Em qual força você tem sustentado o seu casamento? Em qual força você tem cuidado dos seus filhos? Em qual força? Essa é a pergunta-chave. Em qual força eu sustento a minha fé? Em qual força eu faço as coisas para Deus? Em qual força? A Bíblia está dizendo, não é por força própria nossa, e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. O caminho de fazer todas as coisas, não é na minha força, não é no meu braço, mas na força do Espírito Santo de Deus. Todos nós queremos coisas, sim ou não? Você quer um bom salário, você quer prosperar, você quer um casamento, você quer determinadas coisas, isso é legítimo. A questão não é querer e desejar, a questão é em qual força nós vamos atrás daquilo que nós queremos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu sei que quando a gente dá exemplo é problema, porque todas as vezes que eu dou um exemplo aqui, irmãos me procuram, ficam chateados. Mas veja, eu não tenho outro lugar para dar exemplo, meus exemplos são de onde eu convivo, da igreja. E eu lembro de um irmão, ele começou a relacionar com a moça. E aí, relacionando com essa moça, a moça pegou, eu não sei que cargas d'água aconteceu, traiu ele durante o relacionamento. Mas aí, o que acontece? Nesse interim, ao invés de nos procurar, de pedir uma orientação, o que ele fez? Para não perder a moça, ele passou um pano quente em cima. E acabou que eles casaram. Quando chegou no casamento, a moça traiu ele de novo. Aí o que acontece? E agora? E agora ele ainda quer ficar com a moça. Quer ficar a esposa, perdoou e tudo, só que a esposa não quis ficar com ele. Aí você fala, pastor, o que essa história tem a ver com o que o senhor está pregando? Tem tudo a ver, preste atenção. Muitas vezes as coisas acontecem, coisas ruins, para nos livrar de determinadas situações. Esse irmão tem chamado para ser pastor. No relacionamento aconteceu um problema. Será que ele não consegue enxergar? Mas na força do braço ele quer segurar um relacionamento. Na força do braço ele quer segurar um casamento. Na força do braço ele não abre mão. Casou. Mas e aí, qual que é o resultado? Qual que é o resultado? Aquilo que eu faço no meu braço tem um resultado. Aquilo que eu faço no espírito também tem um resultado. Olha para Abraão e Sara.
Abraão e Sara receberam uma promessa da palavra de Deus, uma promessa da parte de Deus, liberada sobre a vida deles. Mas acontece que entrou a força humana. Qual que é a força humana? Deita com a nossa serva. O conselho da mulher foi esse: deita com a serva, eu não posso te dar filho, deita com ela e tem um filho. Teve Ismael. Mas quem foi Ismael, meu Deus do céu? Eu canso de falar isso para você. Esse povo que se explode, esse povo que manda o caminhão em cima dos outros, esse povo que está aprontando todas aí, é tudo descendente de Ismael. Preste atenção. Tem uma consequência? Tem. Mas em qual força eu faço? Muitas vezes nós não dependemos de Deus, não dependemos do Espírito para determinadas coisas na nossa vida. Preste atenção. Muitas vezes você tem uma esposa e tem coisas nela que você não gosta. E aí o que você faz? Você quer mudar a sua esposa. Você quer mudar falando, você quer mudar expondo, você quer mudar forçando. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Você tem um marido e você quer mudá-lo, você quer que ele seja diferente. Preste atenção. Ande pelo Espírito. Ser humano nenhum muda os outros. Eu não consigo mudar você. Você não consegue mudar o seu marido. Você não consegue mudar a sua esposa. Você não vai conseguir mudar seus filhos. Você que é líder não vai conseguir mudar os membros da sua célula. Quem muda, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Amém? Isso tem que entrar no nosso coração. Isso tem que fazer parte das nossas vidas. Muitos de nós queremos fazer algo para Deus. Queremos fazer algo para conquistar algo em Deus. Mas a questão é, qual é a força, qual é o instrumento? Querem fazer, mas fazem pelo método errado. Pela maneira errada, pela maneira humana. Não fazem pela maneira de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Olha para Moisés. Moisés tinha um destino certo, mas tinha métodos errados. Deus salvou Moisés da infância, para que ele fosse de fato um instrumento de Deus. Moisés tinha um destino certo, e tinha métodos errados. A Bíblia diz que um dia, quando ele estava com 40 anos de idade, foi a primeira fase na vida de Moisés. Quando ele nasceu, 40 anos, fazendo 40 anos, ele começa a entender o propósito de Deus para a vida dele. Mas agora, ele sabe o destino, sabe o propósito, mas na hora de fazer, ele faz com meios errados. Um egípcio estava torturando um hebreu. O que ele fez? Matou o egípcio. Matou o egípcio e enterrou o egípcio. Bom, ele fez, mas ele fez no seu braço, na sua força. Eu não sei dos pormenores o que aconteceu, se ele enterrou, deixou o dedo de fora, a perna de fora, mas descobriram que ele tinha matado o egípcio. Ele teve que fugir, 40 anos no deserto, fugindo. Nesses 40 anos, agora ele está com 80 anos, porque com 40 anos ele matou o egípcio. Deus agora vem a ele e chama ele no auge da sua dependência de Deus. Ele não tinha mais força, eu não sei por que cargas d'água. A Bíblia diz em Hebreus que ele era eloquente de palavras, mas lá em Êxodo ele é gago. Eu não sei o que aconteceu. Esses dias eu vi uma reportagem de um homem que tem 8 anos que ele tem um soluço e nunca para. 8 anos soluçando. Esses dias me deu um soluço. Eu fiquei 2 horas soluçando. Me deu vontade de morrer. Aí eu fiquei pensando, 8 anos mostrou o Senhor. Ele ia conversar e... Pois é, tem 8 anos que eu soluço. Falei, meu Deus do céu. Eu não sei o que aconteceu com Moisés, talvez um soluço. Mas ele era eloquente de palavra e ficou gago, pesado de línguas. Preste atenção.
Agora, no auge da sua dependência, Deus o chama, libera o propósito na vida dele de novo, mas agora ele não vai na sua força, no seu braço, ele vai na força de Deus. Ele fala, como que eu vou? E o Senhor fala, vai com o que você tem. Ele tem um cajado, então esse cajado vai ser o instrumento, a cobra, pega a cobra, e ele vai então na força de Deus. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Na força do braço, ele matou um egípcio, mas da força do espírito, ele só levantou o cajado, e milhares de soldados morreram em um só dia, afogado no Mar Vermelho. Preste atenção, que resultado você quer? Você quer um resultado apenas de matar um homem? Ou você quer o resultado de matar um exército? O que você quer? O resultado de se desgastar com pessoas, querendo mudar a vida delas? Ou o resultado de depender de Deus e viver uma vida plena, alegre, feliz, abençoada? O que você quer? Simplesmente um aumento de salário e ficar cobrando do seu patrão e entrando todas as portas que você perceber e aparecer para ter um salário melhor e trabalhar numa empresa melhor? Ou você quer depender do Espírito para entrar pela porta certa, que parece nem ser a maior, mas que vai crescer, vai avançar e talvez vai se tornar sócio e dono daquele lugar? Os irmãos me entendem o que eu estou dizendo? Às vezes nós queremos fazer na nossa força, no nosso braço. Deus tem para mim e para você uma vida de prosperidade. E essa prosperidade precisa ser entendida. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de ter uma família abençoada. Eu estou falando de ter o que você precisa. De ter um casamento abençoado, filhos abençoados, de ter um sustento para a sua casa, de poder fazer o que você quer, de poder servir a Deus, poder erguer as mãos e dizer, eu e a minha casa servimos o Senhor. Compreende isso? A força pelo qual nós fazemos, ela é muito importante. Tem duas maneiras de você fazer as coisas: do jeito de Deus ou da sua maneira. Do jeito de Deus ou da sua maneira. Deus nunca buscou trabalhadores. Você não deve trabalhar para Deus. Você deve andar com Deus. A Bíblia não diz em nenhum lugar para você trabalhar com Deus. A Bíblia diz homens que andaram com Deus. Porque o que eles faziam junto com o Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Mas isso não tem a ver só com a obra, isso tem a ver com tudo na nossa vida. Eu conheço irmãos que eles separam a obra da vida particular dele. Ele fala, não pastor, isso aqui é minha vida particular. Não, isso aqui é a obra de Deus. Não, você não separa nada. O que você é aqui na sua casa, na sua escola, aonde você estiver. Você não pode ser um santo na igreja e um santo anais em casa. Está me entendendo ou não? Diz que os meninos chegou para o pai e falou, pai, tem como a gente morar na igreja? Não, falou para a mãe. Tem como a gente morar na igreja? Eu queria tanto morar na igreja. A mãe falou, por quê, meu filho? Não, porque lá é bom demais. Meu pai é totalmente bom lá na igreja. Porque aqui em casa é terrível. Preste atenção. Não separe. O que Deus tem para você, Ele tem para você, aonde quer que você esteja. Quem está me entendendo, diga amém. 40 anos Moisés mata um egípcio, na força do braço. 40 anos depois, mata um exército inteiro. Eu disse para você, há duas formas de você fazer as coisas. Pela sua força, pela sua carne, ou fazer pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, pela força do Espírito. Você pode fazer com sangue, suor e lágrimas. É possível fazer? É. É possível segurar a moça e casar? É. O problema é o que vai dar depois. Entende o que eu estou dizendo? Aí você fala, pastor, mas se acontecer isso, não pode reverter em bênção? Pode, eu acredito sim. Eu conheço uma moça que casou com um ímpio e ele converteu depois. E conheço 100 que casou e virou um inferno. Não tem como prever.
A questão é que braço, que força nós fazemos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, ande pelo Espírito, na força e no poder de Deus. Tenta analisar comigo. Nós estudamos tantos domingos falando sobre o povo de Israel no deserto. Veja se o povo de Israel, quando o povo entrou no deserto, Deus deu 2 tipos de comida para eles. Quais eram? Primeiro, maná. O maná caía pela manhã, e eles pegavam, faziam um bolo, pão de queijo, biscoito de queijo, biscoito frito de polvilho. Oh, aleluia. Fazia, eu estou de dieta, irmãos. Fico lembrando dessas coisas, a tortura. Estou comendo só água, bolacha com sal. Aleluia. Preste atenção. Eles pegavam de manhã a farinha e faziam bolo e comiam. Mas no final da tarde, vinha uma refeição especial, vinha codornas. Preste atenção aqui, quem está comigo? Se o povo fosse caçar, procurar e caçar codorna, quantas eles encontrariam? Bom, poucas. E ficariam muito cansados de andar no deserto procurando e caçando codornas. A Bíblia diz que Deus enviou as codornas até eles. Lá em Pentecostes, quando o Espírito veio, a Bíblia diz que veio um vento impetuoso. Eu acredito que quando as codornas vieram, elas vieram voando. Sabia que codorna voa? As codornas vieram voando, mas como eles iam pegar essas codornas? Estava falando para os pastores, um dos pastores falou, eu assisti um filme que eles colocavam uma rede, e aí elas iam batendo igual peixe, engastalhando na rede, e eles pegavam. Eu não acredito. Eu vou te dizer o que eu acredito. Essas codornas vinham voando e ficavam voando na altura das mãos deles. Eles só ia jogando codorna para o chão. As codornas vinham até eles. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você está preocupado demais com muita coisa. Às vezes basta um sopro do Espírito, e a sua provisão vai chegar até você. E vai chegar uma provisão completa para a sua vida. Está me entendendo? Muitas vezes nós ficamos preocupados, o que eu vou fazer da vida? O que vai ser do meu filho? O que vai ser disso, fazer daquilo? Preste atenção, descansa e confia em Deus. Ele vai lutar as suas guerras, batalhar as suas batalhas e vai te dar vitória no tempo certo. Diga aleluia! Fala para o seu vizinho, o Senhor é contigo. Muitas vezes nós queremos buscar as codornas. Queremos buscar o salário. Você pode até conseguir alguma coisa, mas vai gerar um tanto de cansaço, tanto de fadiga. Descansa em Deus. Deus pode fazer muito mais do que você pensa, imagina. Eu sei que às vezes você olha nas suas mãos e tem apenas 5 pães e 2 peixes. E você olha para esses 5 pães e 2 peixes e pensa, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Eu não tenho capacitação como outros têm. Eu não tenho habilidades como outros têm. Eu não tenho o recurso que outros têm. Eu não tenho o emprego que outros têm. Eu não tenho o salário que outros têm. Nem tenho a saúde que outros têm. Não importa o que você tem. Importa é que quando a bênção de Deus chega, não importa o que é. Só tinha 5 pães e 2 peixes. Deus alimentou a multidão. Moisés só tinha um cajado, e com o cajado Deus fez grandes milagres. Ele só levantou o cajado e o mar se abriu. Não importa o que você tem nas suas mãos. Talvez você não tenha nada, você só tem fé. Mas a fé, aquele que tem, remove montanhas. Remove montanhas. Eu espero que o Espírito Santo comece a aguçar a sua fé hoje. Você precisa de fé para enxergar e descansar. Crente precisa ser descansado. Eu não estou falando preguiçoso. Eu estou falando descansado. Eu trabalho no descanso. Eu sempre gosto de citar isso. Muita gente fala, não, vamos sentar e esperar que Deus vai fazer. Não, não é assim.
Eu não acredito que um agricultor vai sentar próximo à cerca e vai ficar olhando e esperando uma colheita sem plantar. Ele vai plantar. A fé do agricultor é que ele vai plantar e ele depende que a chuva virá, que o sol não vai queimar, que a praga não vai tomar a sua plantação. E essa fé gera nele essa alegria, essa paz. Quando você tem fé, você vive em paz. Muitos falam, quer ver? Quantos aqui tem fé? Só quem tem fé levanta a mão. Você é mentiroso demais. Todos que você pergunta, tem fé? Ele fala, não, eu tenho fé. Aí basta vir uma doença. Aí ele fica abatido. Aí ele perde a fé. Eu te pergunto, para que serve a fé quando não precisa dela? A fé é necessária quando você precisa dela. Eu quero ver a fé quando você ficar desempregado. Aí você mostra que tem fé. É quando a doença vem. É quando o irmão está gripado, igual o João Paulo estava ontem, mas ele tem fé, fala, amanhã eu vou cantar. Vou cantar e vou cantar e pronto. Ele não depende do que ele está vivendo, ele depende do que ele crê. Os irmãos estão entendendo a diferença? Se é para viver, para partir do que você vê, você não faz nada mais do que um homem natural lá fora faz. As pessoas lá fora são assim. Eles têm dinheiro, estão alegres. Não tem dinheiro, está triste. Então, o casamento está bom, ele está alegre. O casamento está ruim, ele está triste. Ele está empregado, ele está alegre. Está sem emprego, ele está triste. Ele está com saúde, ele está alegre. Está sem saúde, ele está triste. Se é para ser assim, é melhor ser mundano. Nós somos os filhos da fé. Tudo que vem na sua vida é um teste. Passe nele. Tenha fé, creia. Quando perguntarem para você, como vai? Faz igual aquela mulher do Velho Testamento. Vai tudo bem. Pergunta para o seu vizinho, como que você está, meu irmão? Como que você está? Tem irmãos que você pergunta, como que você está? Dá até desânimo. Não dá? Pastor, não te conto nada. Se eu começar a contar aqui, até pedra chora. Que fé é essa? Que fé é essa? Lá em 3 João, capítulo 1, verso 2. 3 João, capítulo 1, verso de número 2. Acompanha comigo. João está escrevendo a um irmão, dizendo assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Essa prosperidade aqui não é só dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Muitas vezes você fala em prosperidade, a pessoa já vê uma cifra. Não, esquece dinheiro. Embora envolva dinheiro também, eu estou falando de muito mais do que isso. Eu estou falando de você ser um líder abençoado de célula. Eu estou falando de você ter um casamento abençoado. Eu não estou falando que não vai ter problemas. Um dia eu estava pregando um encontro de casais. Falei, quem aqui nunca brigou? Um casal levantou a mão. Eu falei, nunca casou. Tem algum problema? Não tem jeito. Como que 2 pessoas estão dentro de uma casa e nunca brigaram? Eu me senti mal. Eu falei, mas eu sou pastor e eu brigo. De vez em quando lá em casa o pastor e a pastora dão uns arranca. É como que ele não tem nada? Eu falei, tem algo errado nesse negócio. Entende? Ou seja, prosperidade é você ter um casamento abençoado, ter uma casa abençoada, uma vida alegre. Amém, irmãos? Crente tem que ser mais alegre. E eu vou falar, não é só alegre não, festeiro também. Tem gente, o povo está parando de fazer festa. Aniversário, festa. Passou na faculdade. Passou na OAB. Passou em que mais? Concurso. Não tem motivo nenhum. Festa.
separa esses dias aqui que não tem nada, vamos chamar os irmãos, fazer uma festa. Faz a festa. Fizemos uma festa, Dia dos Namorados. Quem foi? Olha, eu fiquei impressionado. Eu já vi alegria. Mas tinha uns irmãos lá, dançando forró. Irmãos, profissional perde. Aí eu estava na mesa lá com os Jurassic Park, eu, o Nilson e mais outros. E o povo, vamos dançar, pastor. Eu falei, como, irmão? Se eu dançar, eu não ando amanhã. Mas nós temos que ser um povo alegre. E a sua expressão de alegria é festa. Temos que ser um povo festeiro. Entende? Eu não estou falando que você tem que fazer algo que você não tem condição de fazer. Mas a sua carne, põe um som tocando, que o vizinho ouça a sua alegria lá dentro da sua casa. Não ouça a briga, ouça a alegria. Amém? Tem gente, tem casais que a gente ouve a confusão, né? Confusão. Mas que os vizinhos ouçam a alegria da sua casa. A Bíblia fala sobre o som da alegria. Qual que é o som da alegria? Eu acho que o som da alegria é a gaitada de gente alegre, comendo uma carne assada. A gente está dieta, é luta, né? Agora só fico falando de comida. Oh, meu Pai, me ajuda. Amados, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Prosperidade aqui, volto a dizer, para enquadrar aqui em Moisés e na força de Deus, é uma prosperidade que vem proveniente, não da sua maneira, mas da maneira de Deus. Essa prosperidade, esse estilo de vida, ele vem no descanso. Ele não é um negócio que você se estressa o tempo inteiro, cansado o tempo inteiro. Entende? Você pode aplicar a palavra de Deus a qualquer área da sua vida. Você pode aplicar a palavra da fé em qualquer área da sua vida. Preste atenção, crente é bicho doido. Aí um dia eu falei isso, o irmão falou, mas Jesus não era assim. Eu falei, engano seu. Jesus era doido. Doido, o povo queria interná-lo. Está no Evangelho. Família queria interná-lo, achou que ele estava doido. As coisas que ele falava. Mas você quer ver as coisas mais doidas de Jesus? Mateus 21, verso 9. Projeta. 21, 19. Projeta para mim. Mateus 21, 19. E vendo uma figueira, o que é uma figueira? É uma árvore. Vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Qual o objetivo? Pegar figos e comer. E não tendo achado senão folhas, disse para quem? Para os discípulos? Não, ele falou com a árvore. Gente que fala com árvore é o quê? É gente doido. Você vê alguém falando com a árvore, sua árvore, senhora, é doido. Gente que faz isso é doido. Disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus falou a uma figueira. Mas aí Jesus está no barco, dormindo. Os discípulos apavorados, porque uma tempestade assolando o barco está quase afundando. E eles correm lá e chamam Jesus. Jesus chega, o que Jesus faz? Agora ele fala a quem? Para o vento. Você já viu alguém andando falando, vento, vento, tu és o vento que sopra no meu rosto. É poeta, né? Ou louco. Jesus fala ao vento. Agora preste atenção, em ambos os casos, Jesus está liberando uma palavra de fé. Dizendo, não tem fruto? Então vai secar agora, está amaldiçoada. Tempestade, acalma-te agora. Parou. Ou seja, você pode falar a qualquer coisa na sua vida. Você está doente? Fale a sua doença. Eu estou com a veia do meu coração entupiu.
entupiu. Fala a veia, vai desentupir agora, ou veia, ou artéria, desentope agora em nome de Jesus. Você tem uma circunstância, fale a sua circunstância. Você pode falar a sua dor de cabeça, falar ao seu dinheiro, falar a sua prosperidade, falar a sua saúde, falar a circunstância. Não aceito isso aqui na minha casa, isso aqui está encerrado em nome de Jesus, e vai ter que obedecer. Está me entendendo? Quando você exerce isso, você exerce fé. Deus tem prazer que você creia e viva como Jesus. Deus tem prazer nisso, que os seus filhos queiram viver. A circunstância veio, fale a ela. A crise veio, fale a ela. O problema chegou, fale a ele. Libere uma palavra. Se eu falar minhas coisas, você ri. Eu falo com carro. Agora meu carro é novo, ele não tem esse problema de você dar a partida e ele não pegar. Mas nem sempre ele foi novo. Eu já tive carros, não vou contar os carros que eu tive. Mas eu tinha um carro, de vez em quando e ele não pegava. Aí várias vezes eu voltava a chave. Carro, eu te falo agora. Em nome de Jesus, funciona. Funcionava. Várias vezes. Eu não sei se a bateria deu uma recarregada lá, se o Espírito Santo soprou. Não sei o que foi, mas funcionou. Funcionou. Eu já vi gente falar a coisas estranhas. Já falei com som de igreja. O som está dando problema, não quer funcionar. E eu só paro e falo, som. Som é a mesa, né? O amplificador, eu falo, em nome de Jesus, você não vai atrapalhar esse culto. Pode funcionar agora. Alex, liga a mesa. Só gente doido que faz isso. Problema é que muito crente calado. Ele não fala. Você está na sua casa, tem um problema, confusão, uma intriga. Fala. Libera a sua palavra sobre a sua casa. Está lá na sua empresa uma confusão terrível, libera a palavra. Não tem nada acontecendo, mas você quer avançar, libera a palavra sobre a sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Fala para o seu vizinho, libera a palavra, irmão. Aí você pode falar, pastor, eu não creio nisso. Faz o que você quiser. Você não crê, viva de acordo com a sua fé. Eu creio e eu vou viver de acordo com a minha fé. Eu libero a palavra sobre tudo, eu falo sobre tudo. Eu vou fazer uma programação na igreja, eu libero uma palavra. Eu falo, vai ser uma bênção. Deus vai fazer, Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar. Os irmãos vão responder. E eu libero a palavra. É a ferramenta que eu tenho, a palavra da fé. A Bíblia diz a confissão da esperança. Você não pode perder essa palavra sobre a sua vida. Eu acho que um exemplo mais claro de alguém que foi próspero na força do Espírito, não na força humana, é José. José, Gênesis 39, verso 2. A Bíblia diz que o Senhor era com José. Essa frase é uma frase que chama a atenção. O Senhor era com José. Isso denota-se, não importa onde ele estava, o Senhor era com ele. O Senhor era com José. O Senhor é com você. Fala para o seu vizinho, o Senhor é contigo, irmão. Era visível que tudo que José colocava as mãos era abençoado. A Bíblia diz nesse momento que ele era escravo. Escravo e o Senhor era com ele. Escravo e era abençoado. Parece que José era assim, tudo que ele tocava virava ouro. Tem um rei na mitologia grega, acho que é grega mesmo, chamado Midas. Tudo que ele tocava virava ouro. Na história diz que um dia a filha veio correndo e o abraçou e virou uma estátua de ouro. É apenas
um conto da mitologia. Mas qual que era a tônica de Midas? Tudo que ele tocava virava ouro. Preste atenção, essa unção estará sobre a sua vida. Tudo que você tocar vai prosperar. Por isso que nós oramos com imposição de mãos. Vai orar com o enfermo, impõe as mãos, porque aonde você colocar as suas mãos e orar, vai ter cura, vai ter milagre. Entende? Coloca a mão nos seus filhos, coloca a mão no seu carro, coloca a mão no seu trabalho, unge, sabe? O que você tocar vai virar ouro, vai ter a bênção de Deus, a prosperidade de Deus. A Bíblia diz que o Senhor era com José e tudo que ele tocava era abençoado. Ele não era o Midas da mitologia grega, ele é o Midas da vida real. Tudo que ele tocava era abençoado. Tudo que você tocar tem que ter a bênção de Deus. Quando Deus abençoa você, ninguém consegue te rebaixar. Ninguém consegue te diminuir. Foi assim na casa dos irmãos, os irmãos queriam diminuí-lo, não teve jeito, jogaram ele na prisão, depois venderam como escravo, aí ele foi comprado como escravo, chegaram lá, compraram ele, e era um leilão para comprar, os valores, o sujeito comprou José, e José como escravo prosperou muitíssimo, ele era muito abençoado, a ponto do próprio ímpio perceber que o Senhor era com ele. Gênesis 39, verso 3, o próximo verso, olha o que a Bíblia diz: vendo Potifar que o Senhor era com, eu não sei como que ele percebeu, talvez colocou ele para fazer uma horta, e ele foi fazer uma horta, e a horta deu os melhores alfaces, os melhores legumes, e ele falou, mas por que dá o melhor? Tudo que ele põe, talvez ele ia relacionar com os outros escravos, e os escravos gostavam dele, eu não sei o que tinha, mas o ímpio percebeu que o Senhor o abençoava. Olha, quando o ímpio olha para você, e fala, esse irmão é abençoado, isso é um sinal, de que realmente o Senhor está com você, o Senhor é contigo, sabe, as pessoas precisam perceber em nós, de que nós de fato temos a bênção de Deus, a bênção de Deus. É maravilhoso quando as pessoas de fora, não tem a ver com a roupa que você veste, eles não vão perceber porque viram uma roupa em você, eles não vão perceber porque você tem dinheiro, eles não vão perceber por outros motivos, eles vão perceber porque vê a presença de Deus na sua vida. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive de receber, já tive de dar, de chegar num determinado lugar, e a pessoa olhou para mim e falou, você é crente? Eu falei, você é da videira? O que é isso? Ela não sabe nem o que era a videira. É só olhou para mim e falou, você é crente. Um dia eu cheguei numa loja também, e a moça estava sentada no caixa, eu olhei e falei, você é crente? Nossa, ela deu um sorriso enorme. E ela falou, demais. O senhor me conhece? Eu falei, não. Eu olhei em você e é perceptível que o seu semblante é diferente. E é nítido quando você percebe o semblante daqueles que são de Deus, é diferente, é um semblante de paz, de tranquilidade, por mais que você está preocupado com isso ou com aquilo, mas paira uma paz, sempre tem uma palavra positiva saindo da sua boca, sempre tem algo fluindo do seu espírito, e algo fresco da palavra de Deus, amém? O Senhor era com José, e prosperava ele em tudo que ele fazia. Essa palavra prosperar é saleak, no original. Saleak é uma palavra que denota prosperar, romper, como águas rompem barreiras. Você sabe, o maior desafio dos engenheiros não é estrutural. O maior desafio de engenheiro é água. Não tem um prédio que você vai conhecer que não tem um vazamento. Eles tentam de todas as formas, e é um desafio a água,
Mas em algum momento tem um vazamento, uma goteira, um negócio que entrou. Eu não estou falando dessa água. O prosperar aqui é a água que rompe barreiras. É aquela água de uma represa que arrebentou e ela sai então abrindo lugares, desmatando. Ela sai com uma força violenta, não tem lugar que ela não rompe. Por quê? Por causa da força da água. Preste atenção. Essa palavra prosperar quer dizer que você vai avançar de tal maneira que não terá impossíveis, barreiras que irão te sustentar no meio do caminho. Você vai romper todas elas. Se for uma barreira, ela vem ao chão. Se for um gigante, ele vai cair. Se for um problema que o dia não está dando para fazer tudo que tem, o Senhor vai parar o sol, como parou no Velho Testamento. Mas um milagre vai acontecer na sua vida, quando você entender que você está debaixo da bênção que estava sobre José. O Senhor era com você. O Senhor era com José. Essa palavra é a mesma palavra que estava sobre Sansão. Projeta para mim Juízes capítulo 15, verso 14. A mesma palavra que estava sobre Sansão. Acompanha comigo. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Põe o próximo verso, 15. Achou o quê? Uma queixada de jumento, ainda fresca à mão, tomou-a e feriu com ele quantos homens? 1000 filisteus naquele dia. Essa é a mesma palavra. O Espírito do Senhor veio sobre ele e saliaque, e o fez prosperar, e o fez romper, como a força da água que rompe barreiras. As correntes se romperam. Ele viu uma queixada de jumento. Meu irmão, uma cabeça de jumento. Ele pegou uma cabeça de jumento, talvez partiu ela em dois, colocou a mandíbula de um lado, o resto do outro, e saiu dando cacetada em filisteu. E a Bíblia diz que ele matou quantos filisteus? 1000. Por isso que a Bíblia diz que cairão 1000, 10.000, e você não será derrubado. Por quê? Porque você vai ter saliaque, você vai ter a prosperidade da parte de Deus. Se você andar da maneira de Deus, não na sua força. Muito crente vingativo, ele quer vingar, ele quer, sabe, preste atenção, a vingança pertence a Deus, diz a palavra de Deus. Não deseje mal de ninguém, não faça na sua força, no seu braço, dependa de Deus, é Deus que vai fazer na sua vida. Gênesis 39, verso 4. Gênesis 39, verso 4, eu estou encerrando. José achou graça perante ele, eu vou ler na minha tradução. José achou graça perante ele, a quem servia, no caso Potifar, e ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo quanto tinha. Ele percebeu tão a bênção, a graça de Deus sobre a vida de José, que ele passou tudo quanto ele tinha nas mãos de José. Está aqui você vai cuidar dos escravos, está aqui você vai cuidar da despensa, está aqui você vai cuidar de tudo, entregou tudo nas suas mãos. Preste atenção, Deus vai confiar coisas nas suas mãos, vai enviar a sua bênção, como as codornas vinham, quando você depender de Deus. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, pelo meu Espírito. Verso 4, achou José graça perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo quanto tinha, tudo quanto tinha. Preste atenção, a bênção de Deus, quando ela vem, ela é completa. Ela é completa. A questão é, em qual braço você faz as coisas? Em qual força
você faz as coisas. Isso é muito importante. Sabe, lá em Salmo capítulo 1, verso 2, projeta para mim, Salmo 1, verso 3. Verso 3. Acompanha comigo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Essa corrente de águas aqui não é uma corrente. A palavra original é correntes de águas. São muitos ribeiros. A Bíblia diz que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será saliaque, será próspero, será bem sucedido. Preste atenção, você é como uma árvore plantado junto a correntes de água. Para encerrar, preste atenção. Volta o seu coração para cá para você entender. O diabo tem uma estratégia. O diabo trabalha com imagens. Deus também trabalha com imagens. O diabo trabalha com imagens. Ele quer formar na sua cabeça uma imagem. Se você assiste noticiário, eu tenho dó de você. Eu tenho dó. Eu não quero assistir mais. Mas olha, não quer saber das coisas? Quero. Mas não compensa assistir. Sabe por que não compensa assistir? Porque você só vê desgraça. Saber de desgraça, quem quer? Saber que o caminhão passou em cima de 100. Saber que 60 morreu queimado. Saber que... O que acontece? Uma imagem vai sendo formada na sua cabeça. Qual que é a imagem? A imagem da catástrofe. A imagem do medo. Tem muita gente andando na rua com medo. Ele vai entrar no avião, ele vem uma imagem na cabeça dele. O avião caindo. Espatifando. Ele queimando vivo. Ele fala, meu Deus. Meu Deus. Está andando na rua. Ele fica pensando, meu Deus, o carro pode me pegar. Pensa se ele me quebrar e eu não morrer, ficar com as pernas quebradas. Cena do medo. Tem gente que vive com medo. Ele anda na rua com medo. Ele vai fazer um negócio, mas ele viu tanto de empresa que fechou, tanto de empresa que quebrou. Se eu abrir, meu Deus, vai quebrar também. A vergonha, como vai ser? E como é que eu vou pagar as dívidas? Medo. O diabo cria na sua mente a imagem do medo, mas Deus cria em nós a imagem da fé. Eu sou como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que eu colocar a mão vai prosperar. Preste atenção. Podem falar de crise, podem falar do que for, mas aonde você está, tem ribeiros de água. Eu vou colocar uma imagem para você. Lá em Israel você sabe que é deserto. Eu sei que você nunca foi. Ah não, tem gente que foi, né? Aleluia. Glória a Deus. Lucimar e a Simone estiveram lá agora com o pastor Aloysio. Israel é um deserto. Mas tem uma cidade chamada Dan. E uma região chamada Deutã. Isso é no deserto. Projeta para mim a imagem. Dá para você ver? Como que está lá no deserto? O que você está vendo? Isso aqui é lá em Israel. Israel está firmado em cima de um deserto. Preste atenção. A Bíblia diz que eu sou como árvore plantado junto a ribeiros de água. Pastor, tem crise, é deserto. Pastor, tem crise moral, é deserto. Pastor, tem crise evangélica, é deserto. Mas aonde eu estou é um oásis. Eu estou plantado junto a ribeiros de água, e no devido tempo eu vou saliaque, eu vou prosperar. Está me entendendo? Salmo 1 diz isso. Que eu estou plantado junto a ribeiros de água. Por que ribeiros? Porque se um secar, tem outro. Nunca vai faltar água. Nunca vai faltar provisão sobre a sua vida. A Bíblia diz que no tempo certo vai dar o seu fruto. Fala para o seu vizinho, descansa.
seu tempo está chegando. Mas diz mais, diz que ele vai ser, as suas folhas serão verdes. Preste atenção no que eu vou te falar agora. A folha verde da árvore mostra a saúde da árvore. Lá em Apocalipse, a mesma árvore, a árvore que estava no jardim, ela está em Apocalipse. E essas folhas, a Bíblia diz que é para a cura dos povos. As folhas verdes têm a ver com saúde. A prosperidade do ímpio, a prosperidade do homem sem Deus é dinheiro, mas ele perde a família. A saúde dele, ele tem um corpo sarado, mas isso não tem nada a ver com saúde. Nós estamos plantados junto a ribeiros de água, cujas folhagens são verdes. Há saúde em nós. Preste atenção agora. Aí você fala, pastor, tá bom, tem saúde, eu posso falar minha saúde, eu posso falar minha enfermidade, e eu vou ter saúde. Mas e quem ficou doente? Eu não quero saber de quem ficou doente. Ah, mas o crente ali morreu. Eu não me comparo aos outros, eu me comparo à palavra de Deus. Eu não vou formar na minha cabeça uma mente de alguém que morreu ali com câncer, de alguém que morreu atropelado. Eu estou firmado junto a ribeiros de água, e se a doença vir a mim, eu vou falar para ela, e se a miséria chegar, eu vou falar para ela, e eu vou prosperar, saliaque, em tudo que eu colocar a minha mão. Tudo. Eu não quero saber o que aconteceu com A, com B, com C. Eu quero saber que a promessa de Deus está sobre a minha vida. Eu não estou aqui para te dar explicações por que as coisas acontecem. Nós não sabemos. Talvez muitas delas vamos saber no céu. Chega lá, você pergunta para Paulo, pergunta para Pedro, João, pergunta para Jesus. Eu não sei, eu sei que é uma promessa sobre nós. Se José foi próspero em tudo que ele colocou às suas mãos, na força do Espírito, nós podemos ser também. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Espero que seu coração tenha se enchido de fé nessa manhã. Eu não sei que situações você precisa falar, mas eu sinto pelo Espírito que há pessoas aqui que precisam liberar uma palavra sobre a sua casa, liberar uma palavra sobre o seu trabalho, liberar uma palavra sobre a sua enfermidade, que não será a sua